para o sul do país para falar sobre a tragédia com a queda de um balão que deixou pelo menos 8 pessoas mortas. Imagens na tela, são imagens dramáticas. A Samar está pegando fogo, é o local onde caiu o balão em chamas. Lembra vocês, o balão tem uma estrutura acima, onde tem, algumas tochas ali de fogo que fazem essa estrutura subir. E na parte de baixo tem um cesto, que carrega 20, 30 pessoas, dependendo do tamanho do balão. Isso despencou, daqui a pouco a gente ainda não sabe, mas a perícia vai analisar a que distância do solo esse balão começou a pegar fogo. Essas imagens são do local onde neste momento acontecem as buscas. Porque a última informação que eu tinha é de que algumas pessoas ainda estavam desaparecidas nessa região da mata. A gente tem o vídeo da queda do balão, o primeiro vídeo da queda do balão, que está agora repercutindo no mundo inteiro. Uma cena impressionante de cortar o coração, as pessoas, os parentes de baixo, desesperadas quando percebem que o balão começa a sair fumaça, esse fogo começa a destruir o tecido ali por cima e o cesto despenca de uma altura absurda. Quem viu essa imagem não acredita que tenha havido sobreviventes. Mas por um milagre, o Marcelo Chemali vai trazer essa atualização para a gente. Algumas pessoas conseguiram sobreviver, é isso, Marcelo? Exatamente, Darlison. Pelo menos 13 pessoas foram resgatadas com vida. As buscas seguem ainda lá na região da Praia Grande, município do litoral sul catarinense. Mas dessa imagem que nós mostramos aí, Darlison, dá para a gente fazer um cálculo aproximado de em torno de 200 metros de altura, o momento em que o balão, o cesto, acaba caindo, perdendo uma altitude de forma muito brusca. Segundo a Polícia Civil lá de Santa Catarina, que já abriu inquérito para investigar as causas desse acidente, que até o momento deixou 8 pessoas mortas, Darlison, o piloto avisou que o equipamento estava com problemas, que começava ali a perder altitude de forma mais intensa. Quando ele se aproximou do solo, ainda numa área mais urbana, muitas pessoas pularam do balão, pularam do cesto, inclusive o piloto. O que aconteceu depois disso, Darlison? Claro, algumas pessoas se feriram ali, numa altura aí mínima de 5, 7 metros, acabaram machucando pernas, enfim, e foi aquele desespero para se salvar. O que aconteceu depois? As pessoas que ficaram no cesto, que não conseguiram saltar, o balão acabou subindo mais uma vez, justamente por ter ficado mais leve esse cesto. Isso informações aí da Polícia Civil, e é essa imagem que a gente reproduz, Darlison, do balão depois aí com algumas pessoas, em torno de 8 pessoas, 8 a 10 pessoas lá no alto. Aí o fogo começa realmente a tomar conta dessa estrutura, um balão de ar quente, que é inflado justamente por conta desse ar, que é levado aí por um equipamento, que leva o fogo para dentro do balão, mas ele produz o ar que faz o balão subir cada vez mais. Isso já não acontecia. Então, quando a estrutura começou realmente a pegar fogo e a despencar, Darlison, é uma imagem desesperadora. Foi quando ele se afastou da área urbana e foi para uma região de mata, que é justamente onde essas buscas acontecem nesse momento. A nossa produção aqui em Porto Alegre, Darlison, conversou com o delegado regional lá da Polícia Civil de Santa Catarina, delegado Ulisses Gabriel, que já garantiu que a perícia atua já, o inquérito está aberto, o piloto vai ser ouvido já ainda na tarde deste sábado, foi ouvido de forma informal, aparentemente, o piloto desse balão. E a partir daí, a lista dos passageiros, 21 pessoas estavam nesse cesto desse balão. Há um protocolo de sobrevoo, a região da Praia Grande, lá em Santa Catarina, assim como a Praia de Torres, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, são 2 municípios que têm uma tradição enorme no balonismo. Inclusive, Torres tem um festival internacional de balonismo que acontece todos os anos no mês de abril.
Brasil. E esses passeios turísticos lá na Praia Grande se tornaram bastante populares nos últimos anos, justamente pela beleza natural, né, pela proximidade com os cânions, né, o cânion do Malacara e do Itaimbezinho, que também fica aqui no Rio Grande do Sul. A região dos cânions divide ali, na divisa dos dois estados. Então, isso se tornou algo que atrai um número de turistas cada vez maior todos os anos. E esse setor, evidentemente, vai sofrer algum impacto, né? A cidade de Praia Grande está consternada, a população toda. O governo de Santa Catarina também emitiu nota de pesar, está dando aí apoio ao máximo que se possibilita nesse momento. O governador aqui do Rio Grande do Sul, Darlison, Eduardo Leite, colocou todas as forças de segurança aqui do nosso estado à disposição do governo de Santa Catarina, do município da Praia Grande, mas o momento agora é de socorro às vítimas, atualizar o estado de saúde dessas pessoas que sim sobreviveram. Temos aí o número de 13 sobreviventes nesse momento, mas o inquérito precisa ser aberto. Saber se o balão estava em condições, se o vento era um vento adequado para fazer o sobrevoo hoje. O número de pessoas, ele impressiona, mas são estruturas bem maiores do que aqueles balões que fazem geralmente as competições, né, dos festivais de balonismo aqui na Praia de Torres e também em Praia Grande. Esse é um balão de sobrevoo turístico, portanto, 20, 21, 23 pessoas é um número normal dentro desse protocolo, mas todos os passageiros e também o piloto são identificados, né? Assinam um termo de há um risco realmente nessa prática esportiva e nessa visualização lá do alto. Geralmente o voo começa antes, inclusive, do sol nascer. É um trabalho que começa aí nas primeiras horas do dia, e o que atrai turistas é justamente isso, é ver o nascer do sol lá no leste catarinense, e aí a partir daí fazendo esse contraste com a natureza, com o verde dos cânions, com os paredões de pedra e também com o sol. Muito triste essa situação que aconteceu por lá. É a segunda queda de balão que acontece em poucos dias aqui do nosso país, né? Então a gente segue monitorando junto com as autoridades lá, nossa produção e especialmente os colegas da SCC do SBT de Santa Catarina, que seguem em deslocamento para atualizar em loco o que está acontecendo aí por parte das equipes dos socorristas. A qualquer momento, a qualquer situação, a gente volta com mais informações sobre esse caso lá no litoral sul de Santa Catarina, Darlison. Recebo a informação de que a equipe já está chegando, está a poucos quilômetros, inclusive do local onde acontecem as buscas. O Palumbo, Marcelo falou sobre o inquérito policial que vai ser aberto. Claro que neste momento a prioridade é cuidar dos feridos, né, retirar os corpos, entregar para as famílias, realizar velório e enterro. Mas agora, em termos de inquérito policial, o que o delegado faz, quem é ouvido e quem é punido numa situação como essa? A Força Aérea Brasileira, através do CENIPA, que investiga esses crimes não, né? Esses acidentes que acontecem com aviões, balões, helicópteros, também vai atuar. Aliás, a responsabilidade deles é deles, inclusive. E o delegado também instaura um inquérito policial para ver se houve algum tipo de negligência, imperícia ou imprudência. E aí pode ser, sim, configurado um crime de homicídio culposo, Darcy. Mas isso depende das investigações para saber se houve ou não falha humana. Marcelo